isso é uma coisa que eu falo para meus alunos que é a primeira coisa que você tem que praticar. Mas vamos pensar aqui, But como que a gente pode fazer sure. para começar o small talk? Oh, Futebol, common vamos lá, futebol. observations. Futebol. Well, how about common observations? Se você está num local, você está com alguma coisa em comum com a pessoa. Então, uma observação sobre o seu ambiente. Você está numa festa, você está numa festa, às vezes, para alguém comum, às vezes é um aniversariante, às vezes é pelo evento. Se você está vendo uma palestra, you're there for that, você está com aquele conteúdo. Se você está estudando liderança, provavelmente a pessoa está com a intenção de melhorar suas habilidades de liderança. Então, eu acho que a primeira coisa é observar o ambiente, the environment. O que vocês têm em comum? Costuma ser o melhor lugar para você. Eu não lembro quem que falou, mas sempre começa com o que vocês têm em comum em vez das diferenças. Então, de graça, você está no mesmo ambiente. E quando tem uma técnica também que quando a situação está desagradável, está esquisita, tá de vergonha, fale sobre isso. Isso quebra, é uma Sure. forma de quebrar o gelo. Então, se aconteceu alguma coisa que tá todo mundo ali com This is aquele awkward. constrangido, isso, cara, era aí que eu ia chegar. Você fala, this is embarrassing, ou então, this is awkward, tá ligado? E aí, a mesma hora já vai quebrar o gelo, o pessoal vai rir, aí você já pode começar um novo assunto. E interessante, se você tá assunto, pense em alguma coisa em comum, né? Alguma coisa que vocês têm em comum, igual o nosso caro John acabou de falar pra gente aí. E o que mais? O que a gente pode pensar lá? Assuntos comuns aí que todo mundo pode pensar. Well, Do you have kids? What's their names? não é diretamente Travou. nada isso, mas igual eu Peraí, sempre falo que. Hello? stop. Sure. Ok, É uma coisa que eu. travou. Can you hear me? Yes, I can. I didn't hear the beginning of your explanation. Can you go back, please? O, é uma coisa que vai ser abordado, que é sua apresentação, sua introdução. Isso é uma coisa que eu falo para meus alunos que é a primeira coisa que você tem que praticar. E não estou falando, peraí, me dá 3 minutos que eu vou apresentar, mas você saber passar informações básicas sobre você. Por quê? Se você já está confiante que você tem a capacidade de responder essas informações, que você deve ter, se você está escutando isso aí, eu acredito que você realmente tenha, porque são as primeiras coisas que nós praticamos, pratica. Por quê? Se você errar, você vai se ficar sem graça e vai atrapalhar o resto da conversa. Eu tenho um aluno, o Marcos, ele me falou isso uma vez e eu nunca esqueci, porque não é só para o inglês, para qualquer coisa. Ele falou assim: se eu chegar lá e pegar, how are you? E eu falo, my name is Marcos. Eu, nossa, não é essa hora para falar isso. Já não quer falar mais, não, passa a vez, não quero mais conversar hoje não, deixa para amanhã. Então, e o oposto também ocorre. Se você chegar naquele primeiro diálogo, você dá, oh hi, I'm John, I'm Marcus's friend. I'm here for his birthday. I came to I came from Rio to see him. He's an old friend of mine. Se você tem sua forma de se apresentar, você já deu aquele que deu certo, já vai te dar a confiança que você vai continuar respondendo certo, respondendo bem, vai meio que sentir a vontade para continuar esse diálogo. Sei. E se você é uma pessoa que ainda não chegou no inglês inteligente, no inglês confiante, tem uma sacada para você aqui bem legal. Olha só, vamos pensar o contrário. Imagina que você está na sua casa e você recebe uma visita de um indiano que está começando a falar português. Ele fala um pouquinho, ele fala algumas palavras. E aí vocês acabam se vendo naquele awkward moment, ou naquele embarrassing moment. Vocês dois on the couch, in the living room, having to talk with each other, there's no TV, and the girls are on the kitchen cooking, or preparing something, or just drinking like our wives did like last weekend. E aí você tá lá. E o indiano, ele mal conversa. Só que aí ele tenta uma coisa com você e você vê que o português dele é meio arranhado. Cara, se você tá nessa... Pode ser indiano, chinês, pode ser qualquer coisa. Se você tá nessa situação, a gente não dá vontade de ensinar a pessoa. Tipo assim,
ter curiosidade, saber sobre de onde é que você veio, a sua cultura, a gente quer incentivá-la. E você já viu que você não julga o português de quem está aprendendo? Você não vai julgar, muito pelo contrário, você vai querer puxar a conversa, você vai ver que ela está se esforçando para falar português, você vai ajudar, você vai dar dicas, isso vai gerar. Agora pense o contrário. Se você está em uma situação dessa, onde você tem inglês, mas não tem tanta confiança, etc., e a outra pessoa do lado de lá fala o inglês, porque se ela não falar igual você, tá tudo certo também, se os dois vão estar arranhando, já vai ter problema resolvido. Agora, se ela fala um pouquinho de inglês, tente, sem medo de errar. Se você errar, ria e fala assim, ok, my English is not so well, alguma coisa nesse sentido, ela vai, é mais natural que aquilo ali seja suficiente, seja o subject, né? O subject da conversa, né? Seja o assunto da conversa ali que vocês vão acabar de ter. Naturalmente, você vai perguntar como é que é aqui, ela vai perguntar como é que é do seu país, vocês vão conversar. Então, mais uma vez, o John fala muito isso daqui. Não tenha vergonha, não tenha medo de errar. Tente. Ah, errou, ria do próprio erro. Busca. Conversando. Fala aí. Busca o erro. Busca é igual... o erro. Olha que legal. Busca o erro. Ana, nossa diretora, bota aí. Busque o erro. Não é ter medo, busque o erro. Sim. Eu sei que eu faço muito comparação da aprendizagem com a academia, porque é igual durante o dia. Da mesma forma que as pessoas estão aprendendo inglês, tem um hábito diário, o meu é de ir na academia. E se você não está chegando até onde que você não está aguentando, você não está fazendo certo. Ou você está fazendo por fazer. Então eu acredito realmente buscar a falha, buscar até onde que você aguenta ir. Explica melhor isso pra gente aí, John, não ficou muito claro não. Explica aí da academia. Usando o exemplo de musculação, se está fácil, se você está conseguindo fazer 3 de 12, que é o mais comum daquelas primeiras fichas, e chegou no final, você está conseguindo? Está fácil, você não está melhorando. Então você tem que, antes de chegar naqueles 12, tá tendo que roubar um pouquinho, você tem que chegar onde que você não aguenta 100%. Senão você não vai ter aquela evolução. Entendi. Se você está correndo 2 km e não está cansando... então agora tá na hora de 2,5. Mas é um pouquinho mais rápido, né? Um pouquinho mais rápido. Sure, that works as well, yeah. Tem várias formas de progredir.